Olá, queridos, graça e paz. Hoje nós vamos conversar sobre a vida de um personagem bíblico que foi proeminente e do qual nós podemos tirar lições preciosas para as nossas vidas, que é o Caleb. Então, fique até o final do vídeo e no final nós vamos compartilhar 3 importantes lições que você vai poder aplicar também em sua vida. Antes, porém, se você puder nos ajudar com o seu gostei, ótimo. E também, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e também nos dando apoio se inscrevendo, tá bom? Então, queridos, a história relatada aí no livro de Números, capítulo 13, 14, o povo estava sob a liderança de Moisés, tinham saído do Egito e estavam chegando próximo à terra prometida, a terra que Deus havia prometido para eles. E Deus então fala com Moisés que escolha um de cada tribo, ou seja, 12 homens, e os enviassem como espias, para que pudessem olhar a terra, analisar a terra, ver a questão de exército, com quem teriam que lutar, até se a terra era fértil, enfim, trouxesse o máximo possível de informações sobre a terra. E foi isso que Deus mandou, e Caleb era um que compunha esses 12, né? E eles foram então e passaram 40 dias andando na terra, analisando. Diz o texto lá que eles chegaram numa época onde havia muita fartura de uvas e eles trouxeram cachos assim gigantes, né? E então foi uma experiência para eles positiva no sentido de análise. Porém, quando eles chegaram para dar o parecer para Moisés, eles disseram: olha, a terra é muito boa, né? E contaram lá como seria, como era a terra, né? Porém, chegaram à conclusão de que eles não deveriam ir para lutar e tomar posse da terra, porque eles disseram que lá haviam homens muito grandes, gigantes, e que com certeza eles seriam mortos. O que aconteceu é que dos 12, 10 deram um parecer negativo quanto a continuar e lutarem pela terra prometida, e apenas Josué e Caleb se manifestaram a favor. E eles caíram lá de cabeça, né? E disseram: olha, não, lá realmente a terra é muito boa, há homens grandes, há homens gigantes, há exército, mas Deus é conosco, Deus vai nos fazer vencer, Deus vai nos dar a vitória. Porém, prevaleceu a palavra dos 10, né? Que fez com que o povo murmurassem, reclamassem e se opusessem à liderança de Moisés, chegando ao ponto de até cogitar matá-los. E foi quando Deus então interferiu e dizendo que não seria daquela forma, né, que as coisas iriam acontecer. Deus então castiga o povo pela sua rebeldia e determina para eles que nenhum haveria de entrar na terra prometida. Nenhum. De todos eles, né, apenas 2 haveriam de entrar. O que aconteceu? Deus determinou que o povo ficasse rodando
40 anos no deserto. Segundo os estudiosos, era um período que eles iriam fazer em alguns dias. E eles passaram 40 anos andando no deserto. Deus deu a sua provisão? Deu. Deus providenciou uma nuvem durante o dia para que eles não suportassem o sol, e Deus também determinou uma chama. Deus determinou para que cuidassem dele à noite. Porém, toda aquela geração veio a falecer e nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Josué e Caleb, né? Caleb lutou e conquistou a terra como Deus havia prometido, e já com seus 85 anos ele ainda reivindicou um pedaço de terra que lhe foi prometido, esse que ficou mais tarde como herança para os seus familiares. Então, quais são as lições que podemos tirar da vida de Caleb? Primeiro, amados, ele foi um homem de fé. Ele creu na promessa de Deus. Vejam só, onde que a nossa fé se baseia? Na palavra de Deus. E Deus havia dado uma palavra de que eles haveriam de conquistar a terra prometida. Ora, se Deus falou, está falado. Poderia ter ali gigantes enormes, exércitos enormes, poderiam ter o maior dos obstáculos. Deus disse, e se Deus disse, Deus iria cumprir. Era nisso que a fé de Caleb estava firme. Então ele creu. É essa fé que você precisa ter, que nós precisamos ter. A fé na palavra de Deus. Se Deus disse, está dito. Ele vai cumprir. A segunda coisa, Marcos, ele foi um homem corajoso, porque a fé é uma coisa, coragem é outra. Às vezes o indivíduo tem fé, mas não tem coragem. E ele foi um homem corajoso, né? Ele não teve medo, ele não se intimidou diante dos obstáculos, das dificuldades, dos inimigos que ele haveria de encontrar. Qual é o oposto de coragem? Medo. E quem tem medo fica paralisado. Quem tem medo, mesmo que tenha uma palavra de Deus, ele não vai adiante. Então, é uma coisa que nós precisamos olhar para o nosso coração. Será que muitas vezes não deixamos de ir além porque sentimos medo? Nos sentimos intimidados? Porque estamos preocupados com a nossa reputação? E se eu perder, o que vão falar de mim? E se não der certo, o que vão falar de mim? Então, medo paralisa. O medo paralisa. E Josué foi corajoso. Foi um homem de fé, foi um homem corajoso. E a terceira coisa, Marcos, ele foi paciente. Paciente. Após 40 anos, desde aquele período lá dos espias, ele, com seus 85 anos, esperou o momento de receber do Senhor a terra que lhe era devida. Então, muitas vezes, o que nós também precisamos aprender é a ter paciência. Por quê? Porque Deus tem o seu tempo. Muitas vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos bois. Nós queremos fazer no nosso tempo. Nós queremos fazer acontecer no nosso tempo. Nós falamos para Deus, Deus tem que ser agora. Deus, eu quero agora. Deus tem que ser do jeito que eu quero. Senhor, eu estou precisando. Mas o melhor mesmo é no tempo
tempo de Deus, Deus não abre as portas, Deus escancara. Deus abre as comportas, né? Então são essas as lições que nós tiramos para as nossas vidas, para a sua vida, sobre a vida de Caleb. Um homem de fé, um homem de coragem, um homem paciente. Amém, meu querido? Que Deus, na sua graça, aplique essa palavra ao seu coração e te abençoe e nos abençoe para que possamos cumprir o nosso dever, assim como Caleb cumpriu. Um abraço, Deus abençoe. Se você gostou, comente aí a respeito do que das suas experiências com o Senhor. E se você achou interessante, puder compartilhar o nosso vídeo, nós vamos agradecer demais. Agradecemos imensamente, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.